Clientes de uma das maiores operadoras de planos de saúde do país sofrem com batalhas judiciais para garantir o atendimento. As reclamações... Ter um plano de saúde deveria significar segurança. Os beneficiários pagam para serem assistidos quando mais precisam, e os valores nunca são baratos. Mas no Rio de Janeiro, milhares de pessoas pagavam por um plano que simplesmente parou de funcionar. Hospitais começaram a recusar pacientes, tratamentos em clínicas foram interrompidos, médicos sem receber optaram por não receberem mais pacientes desse plano. E tudo isso dentro de uma das maiores marcas de saúde do Brasil, uma empresa que se consolidou como uma das grandes referências em gestão de saúde privada no país. Estamos falando da Unimed e de sua filial no Rio de Janeiro, a Unimed Ferj. O mais assustador não é apenas a denúncia pela falta de atendimento, mas pessoas que estão desamparadas pelo plano de saúde no momento em que mais precisam. E quando isso acontece, o desespero toma conta de tudo? E em situações de desespero, o que de mais ruim pode acontecer? Nesse cenário surge a dúvida: como a Unimed, que passou de mecenas do futebol carioca, se encontra nessa situação? Como a Unimed entrou em colapso no Rio de Janeiro? O que é verdade e o que é mentira no caso da Unimed? E o que está sendo feito para evitar a falência? Todas essas respostas você verá no Ponto que Falta da história da quebra da Unimed Ferj. Você sabe por que a Unimed é o maior plano de saúde do Rio? É quase inacreditável que até então o maior plano de saúde independente, cujo modelo cooperativo é único, tenha entrado em colapso. Mas essa história não começa em seu colapso, e sim anos antes. Para você entender melhor, vamos lá atrás, quando a Unimed surgiu. A Unimed tem por iniciativa própria sua criação baseada no cooperativismo. Isso é, um sistema de coparticipação e cooperatividade para o exercício da profissão. Isso aconteceu como uma reação ao surgimento de empresas de saúde privada formada por médicos que não estavam ligados ao sindicato da categoria em Santos, cidade de São Paulo. Essa modalidade até então era inédita no Brasil. A Unimed se tornava uma alternativa viável para trabalhadores que não eram atendidos pelo Sistema de Saúde Pública da década de 1970, o INPS. No modelo adotado pela Unimed, os médicos eram responsáveis pelos padrões administrativos, gerenciando seu próprio atendimento. Isso permitia um atendimento mais próximo e por um valor considerado justo, sem desmerecer a remuneração do profissional. Rapidamente, a Unimed passou a chamar a atenção de outros médicos e se espalhou para o Brasil. Em pouco mais de 10 anos, já eram 60 cooperativas em todo o país. A Unimed, como nós conhecemos, como plano de saúde a nível nacional e independente, surge em 1975, alcançando números muito maiores que suas concorrentes na época. Mas o cenário do Brasil era muito diferente de hoje. Até 1998 não existia regulamentação da saúde privada, o que, na prática, significa uma operação muito predatória para as entidades privadas. Entre os anos 1960 e o fim da década de 1990, o Brasil viveu uma transição marcada por improvisação institucional, crescimento desordenado do setor privado e, por fim, a tentativa de impor regras a um mercado que já movimentava bilhões. Até a criação do SUS, o Sistema Único de Saúde, o sistema de saúde no Brasil era fortemente vinculado ao modelo previdenciário, operado pelo Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, criado em 1966. O INPS centralizava a assistência médica dos trabalhadores formais, mas o fazia por meio de credenciamento de serviços privados. Isso gerava um efeito imediato. Médicos e hospitais passavam a depender de pagamentos do Estado, frequentemente considerados baixos e burocráticos. Com isso, a Unimed ofereceu uma alternativa aos médicos: organizar médicos em cooperativa, negociar diretamente com pacientes e empresas, reduzir a dependência do sistema estatal. Diferente de empresas tradicionais, a Unimed adotou o modelo cooperativista. Os próprios médicos eram donos do negócio. Isso alinhava em interesses garantindo a qualidade assistencial e a sustentabilidade econômica. Com o crescimento das cidades,
a Unimed se tornou popular entre os trabalhadores, principalmente porque o setor privado começou a ocupar lacunas deixadas pelo sistema público. Nesse mesmo período, empresas passaram a oferecer assistência médica como benefício para seus funcionários, criando um mercado crescente para os planos de saúde. A Unimed se posicionou de forma estratégica, oferecia cobertura médica organizada, mantinha a autonomia dos médicos, criava uma alternativa ao modelo estatal. Assim, ela cresceu de maneira muito mais acelerada que outras iniciativas privadas. Durante os anos 1970, o INPS continuava sendo o principal financiador da saúde no Brasil. No entanto, sua atuação apresentava limitações claras: filas e dificuldades de acesso, a baixa qualidade percebida e a remuneração insatisfatória para os prestadores. Diferente do que se esperava, o Estado contribuiu para o crescimento de alternativas além do INPS. Como resposta, o governador passou a incentivar, ainda que indiretamente, a participação do setor privado. Empresas podiam contratar serviços médicos para seus funcionários, muitas vezes com incentivos fiscais. O Estado financiava parte da demanda, e o setor privado executava grande parte da assistência. Nesse cenário, a Unimed cresceu como uma solução intermediária não estatal, mas também não puramente mercantil. Porém, em 1980, o Brasil trouxe um novo componente a esse cenário. A grave crise econômica do país mudou o setor de saúde privada. Nesse período, o INPS foi substituído pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, uma tentativa de reorganizar a assistência médica previdenciária, ou chamado de INAMPS. Mas os problemas persistiam: subfinanciamento, ineficiência, a dificuldade de expansão. Ao mesmo tempo, o setor privado crescia sem regulação clara. Planos de saúde eram oferecidos com pouca padronização, contratos eram pouco transparentes com seus clientes, e a ausência de regras definidas acabava por judicializar muitas questões. Para a Unimed, esse contexto representou tanto risco quanto oportunidade. A oportunidade porque a demanda por serviços privados aumentava, e o risco porque o crescimento desordenado poderia comprometer a sustentabilidade do modelo cooperativista. Entre as décadas de 1970 e 1990, o setor de planos de saúde cresceu de forma acelerada, mas desorganizada, e foi destacando a ausência de regulação específica, os contratos com cláusulas pouco claras, exclusões de cobertura e reajustes imprevisíveis. Empresas operavam com grande liberdade, o que gerava problemas recorrentes para consumidores. A Unimed, por ser uma cooperativa, mantinha certa diferenciação. O marco fundamental para a criação da Unimed como plano de saúde foi a própria Constituição de 1988. Nesse contexto, o Brasil passou a ter um norte na área da saúde. Com o SUS, o papel do Estado foi redefinido completamente. Ele universalizou o acesso à saúde, ampliou a responsabilidade pública e reorganizou a rede assistencial. Entretanto, na prática, a sua implementação enfrentou desafios: falta de recursos, desigualdades regionais e a dependência de prestadores privados. Apesar da boa intenção, o SUS, como conhecemos, enfrentou duríssimos problemas para se estabilizar. Após a sua promulgação, o país enfrentou um paradoxo. O Brasil passou a ter um sistema público universal, mas totalmente dependente do sistema privado. O Brasil entrou em um período de muitas mudanças institucionais e constitucionais também. Em meio ao caos da década de 1990, o país procurava um caminho para conciliar muitos interesses. Com a estabilização da moeda após o Plano Real, a economia conseguiu ficar muito próxima do dólar. Isso significou que muitos dos custos do setor da saúde acabaram por ficar mais baratos, já que o mercado brasileiro não vivia mais da hiperinflação. Ainda assim, o setor conseguiu crescer em meio às dezenas de mudanças que as leis de saúde estavam sofrendo com a consolidação do SUS e o fim do INAMPS. Mas um fator crucial para a regulamentação da saúde foram os incontáveis casos de abusos, falhas de cobertura e cobranças indevidas dos hospitais privados. Os jornais passaram a relatar inúmeros casos de hospitais que incluíam taxas extras em tratamentos como câncer ou hemodiálise, e isso pressionou Brasília para acelerar a regulamentação. Antes disso, a Unimed decidiu iniciar uma série de mudanças que se antecipavam ao que viria a ocorrer. Ela cria uma série de federações e uma confederação nacional para coordenar os sistemas de cooperativa. Ainda assim, ela padronizava as práticas e garantia uma proteção jurídica.
evitando os casos de abusos por parte dos médicos e hospitais. Em 1998, a Lei 9.656 acabou por regulamentar a saúde no Brasil e criou, em 2000, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que viria a fiscalizar os planos de saúde. Assim, juntando todas as federações estaduais e criando a Unimed Nacional. 4, 3, 2, 1, 2000! A década de 2000 marcou uma virada histórica para a Unimed. O que havia nascido como uma rede de cooperativas médicas regionais, com crescimento consistente ao longo das décadas anteriores, transformou-se em um dos maiores sistemas de saúde suplementar do mundo. Foi um período de expansão agressiva, consolidação da marca e ao mesmo tempo de decisões estratégicas que mais tarde cobrariam um preço alto, especialmente no caso da Unimed Rio. A Unimed Rio era considerada a vitrine de sucesso da Unimed Nacional. Porém, havia uma combinação poderosa e arriscada. Crescimento acelerado, exposição de marca e uma aposta em comum no futebol como ferramenta de posicionamento. O começo dos anos 2000 foi extremamente favorável para o setor de saúde suplementar no Brasil. Após a regulamentação dos planos de saúde em 1998 e a criação da ANS em 2000, o mercado passou a operar com regras mais claras. A Unimed, por já possuir capilaridade nacional e uma base médica consolidada, entrou nessa nova fase com vantagem competitiva. Afinal, ela já tinha estrutura, algo que muitas das outras não tinham. Nesse período, o sistema passou a se posicionar não apenas como uma rede de médicos, mas como uma marca nacional forte. A receita dessa expansão era simples: combinar escala nacional com identidade regional. Cada cooperativa mantinha autonomia, mas utilizava a mesma marca. Isso criava uma percepção de presença em todo o país, sem perder a conexão local. Nos anos 2000, essa estratégia foi intensificada com investimentos em marketing, publicidade e patrocínio. E é aí que entra o futebol. Em 1999, a Unimed Rio inicia uma parceria com o Fluminense Futebol Clube. O que começou como um patrocínio evoluiu rapidamente para algo muito maior. Sob a liderança de Celso Barros, então presidente da Unimed Rio e tricolor declarado, a relação entre empresa e clube se intensificou a ponto de ir além do marketing tradicional. A Unimed Rio passou a investir diretamente na contratação de jogadores, a assumir um papel ativo na montagem do elenco e se tornar a patrocinadora master e financiadora indireta do clube. Isso não era estranho no futebol brasileiro. Antes da Flu Unimed, existiam outros grandes times patrocinados por um mecenas, como o Palmeiras da Parmalat, que marcou história na década de 90. O Flamengo também teve sucesso com a Lubrax, uma marca de óleo da Petrobras, que esteve no clube por 30 anos, sendo essa uma das maiores parcerias do futebol brasileiro. Mas o modelo com o Fluminense era completamente diferente. A Unimed queria ser mais que um mecenas. No curto prazo, o resultado foi impressionante. O Fluminense viveu um período de forte competitividade, com destaque para as conquistas dos brasileiros de 2010 e 2012 e a presença constante em competições internacionais. Essa parceria trouxe jogadores de alto nível e recolocou o clube entre os protagonistas do futebol brasileiro. Nomes importantes como Deco, Conca, Fred se tornaram ídolos do clube no período. Para a Unimed, o retorno veio em forma de exposição massiva da marca, associação com vitórias e prestígio, fortalecimento da imagem institucional. Era uma estratégia de branding poderosa. Diferente de patrocínios tradicionais, a relação entre Unimed Rio e Fluminense envolvia os aportes financeiros elevados, contratos indiretos com atletas e a dependência de decisões individuais. O modelo era altamente centralizado na figura de Celso Barros. Paralelamente ao sucesso do futebol, a Unimed crescia de forma acelerada, tendo um aumento no número de beneficiários, expansão da rede credenciada, fortalecimento regional. A cooperativa se tornou uma das maiores do sistema Unimed, mas esse crescimento não era linear. Com aumento de custos assistenciais, uma pressão regulatória, necessidade de gestão mais complexa e, ao mesmo tempo, havia um fator adicional. O Brasil começava a entrar em uma recessão que só seria superada anos depois, e isso impactou muito a oferta dos planos de saúde. A partir da segunda metade da década de 2010, os sinais de desgaste começaram a aparecer. E aí, o cenário mudou. A economia brasileira entrou em crise, o desemprego aumentou, o número de beneficiários começou a cair. Isso impactou diretamente as operadoras de saúde, que tentaram resistir à pressão regulatória e aos altos custos da saúde privada. Até que em 2014, a parceria entre Fluminense e Unimed chegou ao fim.
E depois de 15 anos, terminou a parceria entre o Fluminense e a Unimed, principal patrocinadora do clube. A partir de 2015, a situação se deteriora rapidamente. A Unimed Rio começa a enfrentar dificuldades financeiras, atrasos em pagamentos, perda de credibilidade e uma intervenção regulatória. A ANS passa a monitorar a cooperativa de perto. Eventualmente, a operadora entra em regime especial. O sistema Unimed, como um todo, precisa intervir para evitar um colapso maior. Ou seja, o que acontece agora com a Unimed não é uma novidade. Isso já aconteceu em 2015, mas a situação não era tão complicada lá atrás. O caso da Unimed Rio gerou repercussões muito grandes. Para o sistema Unimed, houve a necessidade de reforçar a governança, a revisão de práticas financeiras, o maior controle sobre as cooperativas, e para o mercado foi um recado, com aumento da tensão regulatória, questionamento sobre gestão de operadoras e um rigor maior da ANS. A situação da Unimed Rio foi galgando até não conseguir uma reversibilidade, e isso se deu logo após a pandemia da Covid-19. Nessa situação atípica, o plano de saúde precisou contrair empréstimos e usar crédito para continuar operando e assistindo seus pacientes. Mesmo com a continuidade do serviço, a Unimed precisou buscar uma alternativa. É então que surge uma fusão da Unimed Rio com a Unimed Ferj. Essa aquisição de carteira dos mais de 485 mil clientes e dependentes da Unimed Rio deu um fôlego às contas da antiga provedora de saúde. Porém, a crise continuou. Ela está em curso há anos, de forma silenciosa, estrutural, e acumulando problemas que, em 2025 e 2026, finalmente explodiram de forma visível para o público. Mas diferente da crise de 2015, que ainda estava restrita a balanços, dívidas e governança, a crise atual tem um elemento novo e muito mais grave. Ela chegou ao paciente. E quando uma crise de plano de saúde chega ao paciente, ela deixa de ser financeira, passa a ser humana. Nos últimos meses, o cenário envolvendo a Unimed Ferj se deteriorou rapidamente. Relatos mostraram hospitais suspendendo atendimentos, clínicas deixando de atender, pacientes com tratamentos interrompidos e a dificuldade até para consultas básicas. Segundo reportagens, cerca de 40 hospitais e clínicas por todo o Rio de Janeiro chegaram a considerar o descredenciamento devido à falta de pagamento da operadora. E o impacto foi direto. Pacientes oncológicos ficaram sem acesso a medicamentos, cirurgias começaram a ser canceladas, tratamentos foram interrompidos, e há casos de pressão da operadora para que médicos não receitassem remédios caros. Agora imagine você ver seu pai ou sua mãe sem atendimento para o tratamento de câncer. Sim, esse é o ponto de ruptura entre a compreensão e a indignação. O ponto central da crise é financeiro, mas com uma escala crítica. A dívida acumulada da Unimed Ferj com hospitais e prestadores ultrapassa os 2 bilhões de reais. Segundo relatos, houve inclusive recomendações de entidades hospitalares para a suspensão de atendimentos a pacientes do plano. Diante do colapso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar precisou intervir. A solução encontrada foi incomum e revela o nível da crise. A Unimed do Brasil, ou nacional, assumiu a assistência de mais de 200 mil pacientes. A Ferj ficou com as dívidas e a Unimed Brasil ficou com o atendimento. Isso é quase uma separação de ativos e passivos. E não é uma solução sustentável no longo prazo. A transição revelou outro problema grave: desorganização estrutural. Segundo informações, havia beneficiários sem contratos formalizados, inconsistências cadastrais, falhas nos sistemas. Isso significa que o problema não era só financeiro, era também operacional. E isso agravou tudo. Sem dados confiáveis, não há gestão. Se na crise de 2015 o problema era invisível, agora ele é vivido no dia a dia. Pacientes relatam reembolsos sem previsão, exames atrasados, dificuldade de autorização, incerteza sobre onde buscar atendimento. Segundo reportagens, há um cenário de incerteza e insegurança para os usuários. A Unimed não é uma operadora qualquer. Ela responde por uma fatia enorme do mercado brasileiro. Isso levanta um risco muito maior. O problema pode se espalhar. Mas aqui vai o principal motivo do erro. A Unimed Ferj não herdou apenas os clientes, mas herdou também os problemas. Isso inclui uma carteira com alto custo assistencial, contratos desequilibrados e, principalmente, um passivo financeiro bilionário. Sem uma reestruturação profunda, a Unimed Ferj precisou enfrentar as mesmas dificuldades da Unimed Rio, mas agora em escala ampliada e com a mídia cobrindo.
A descentralização, que sempre foi uma força da Unimed, tornou-se uma fraqueza. A ausência de um controle central robusto permitiu que problemas locais se acumulassem por anos, sem solução definitiva. Outro ponto crítico é a demora na reação. Tanto na crise de 2015 quanto na atual, as medidas foram tomadas apenas após o agravamento do problema. A consequência mais grave é não garantir o mínimo que se espera de um plano de saúde: o acolhimento quando mais se precisa. No caso da Unimed Ferj, essa confiança foi abalada. Pacientes passaram a questionar se serão atendidos, se seus tratamentos continuarão, se o plano ainda é viável, se precisarão trocar de plano. Afinal, os pacientes da Unimed continuarão a ser atendidos? Essa é uma incerteza corrosiva. Ela acelera a saída de beneficiários, reduz a receita e agrava ainda mais o problema financeiro, criando um ciclo negativo. Bom, segundo o Globo, os pacientes da Unimed continuarão a ser atendidos, mas é preciso estar atentos às diversas mudanças que o plano tomou a partir de março. Hoje, a crise da Unimed Ferj representa um dos exemplos mais claros de como falhas de gestão somadas a um modelo estrutural fragilizado podem levar ao colapso de uma operadora de saúde. Não se trata apenas de números ou dívidas, trata-se de um sistema que perdeu sua capacidade de cumprir sua função principal, o atendimento. Quando um banco quebra, há impacto financeiro. Mas quando um plano de saúde quebra, há impacto direto na vida das pessoas. E você? O que acha disso? Deixe seu comentário aqui embaixo e siga o canal para ficar sempre por dentro do ponto que falta sobre diversas histórias.